Geração TV voltou agora com essa edição especial, agora já com o deputado Daniel Silveira. Daniel, Júnior, tudo bem? Prazer, irmão. Prazer, meu. Obrigado. Poder falar um pouquinho de política nacional. Você Sim, que está lá dentro daquele congresso, acho que tem bastante coisa bacana para falar. Tem muita coisa. Bastante coisa, não tem, Daniel? Antes de falar de política, vamos falar sobre Daniel Silveira. Sim. Cara, eu acredito que ninguém nasce sonhando em ser deputado. Não, ninguém. Quando menino, o que você queria ser? Então, desde pequeno, sempre tive vontade, primeiro, cumprimentar todos que assistem, teresopolitanos, né, o pessoal de Teresópolis, cidade que eu admiro, gosto, estou sempre frequentando, né, uma cidade muito agradável. Sou de Petrópolis, mas eu estou sempre aqui e também quero que peçam, que contem com o meu mandato, nosso mandato, para poder atender as demandas da cidade, que eu sei que estão bem precárias, que alguns têm uma história política aqui muito feia, anda muito mal das pernas aqui, e a gente vai conseguir trabalhar juntos para melhorar isso. Enfim, quando eu era criança, o meu sonho sempre foi ser policial. Sempre brinquei de polícia e bandido, tinha vontade de... Aquele sonho que é o sonho que a gente fala que é a nostalgia, né? De prender os caras maus e sem entender quais são os meandros de todo o sistema para poder trabalhar. Então, eu me realizei quando me tornei policial, na verdade. Com certeza. Então, desde pequeno, você já tinha isso em mente, Sim, combater o mal, né? Sempre combater os vagabundos. Isso aí. E como começou isso, cara? Como você começou a entrar para a política? Você sentiu a necessidade? Foi algo natural? Como que foi esse pontapé aí na sua vida? Então, o pontapé se deu no seguinte, eu sempre tive vontade de combater o crime. Exato. Isso se concretizou quando eu ingressei na polícia, mas eu percebi, eu sempre respondo dessa maneira, que as pessoas entendem melhor. As ações como policiais são muito cirúrgicas, né? Você retira um criminoso da rua, tem todo o trâmite judicial e dali para frente não é mais com a polícia, não é mais conosco. E você retira um e outro, e eu percebi que o combate seria muito maior se fosse erga omnes, né? Que alcançasse toda a coletividade. Então, só na política você consegue fazer. Então, esse foi o pontapé inicial. Eu queria atender e entregar com maior abrangência e competência para a sociedade. Então, por isso e logo como deputado federal, porque eu queria iniciar no âmbito federal para que eu pudesse alcançar todo o meu país. Ah, entendi. Então você meio que montou uma estratégia na sua cabeça para conseguir atingir de forma mais abrangente. Sim, a nível toda a massa. Hoje, dentro do Congresso, você está em alguma comissão de segurança pública, alguma coisa nesse sentido? Estou como titular na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Qual o maior empecilho que você enfrenta dentro da comissão? Hoje, como a comissão nessa legislatura está diferenciada, porque tem muitos policiais como titulares. Bacana. Anteriormente, eram muitos da oposição e geralmente da esquerda progressista, né? Aquela esquerdalha massiva do neomarxismo e tudo mais, entrando totalmente no viés ideológico, que é o que eu mais combato, né? Que é o combate ideológico no Brasil, que o próprio Jair Bolsonaro, anteriormente o Enéas, tentava tanto alertar a sociedade quanto esse mal que assola o Brasil, né? O Daniel citou uma coisa aqui interessante. Ele falou sobre a questão ideológica dentro da segurança pública. Isso se estende também, ao meu ver, aqui a gente não tem nenhuma restrição e a gente vai mostrar agora um vídeo, talvez tenha um pouco a ver com o que o Daniel falou sobre questão ideológica dentro da segurança. Roda o vídeo aí, Johnny. De uma pessoa morta numa operação, 13 no mesmo lugar, ao mesmo tempo, todos juntos. Marcelo, e além de tudo o seguinte, se você tem um tiroteio, você imagina que há baixas de um lado e de outro, mas não teve nenhuma baixa de um lado e todos os outros 13 do outro lado morreram, quer dizer, todos. Tem alguma coisa estranha nessa história, é importante investigar. Bom, vocês viram aí que a jornalista ela está um pouco indignada, porque dos lados dos policiais não houve nenhuma baixa, dos lados dos bandidos, todos, em um confronto, foram abatidos. Dá vontade de rir, porque o que eu penso assim, ela fecha o comentário infeliz dela da seguinte maneira: alguma coisa de errado nessa história. O que tem de errado na história é a oligofrenia dela. Né? É uma pessoa, literalmente, eu posso chamar de oligofrênica, né? Falta inteligência. Com certeza. O que é de errado quando um policial confronta uma facção criminosa e mata 70 ou 100 ou 1000? Não tem nada de errado, pô. Errado tá quando um policial morre do outro lado. Isso tá errado. Se o policial combate... Pô, se nós formos remontar o presídio de Ilha Grande, o nascimento por políticos da Falange Vermelha, que antecede ao Comando Vermelho,
A criação onde políticos, profissionais ensinavam os narcotraficantes estratégias financeiras, de operações de verba, estratégia de tráfico. Eles ensinaram. Ou você acha que um garoto que pouco tem expectativa, pouco tem perspectiva numa favela, ele não estuda, ele movimenta milhões por semana? Não tem um cabimento. Qualquer um que realmente parar para raciocinar vai entender a ideologia do socioconstrutivismo que assola o Brasil o tempo todo e constrói esse tipo de massa, onde eles vão ascender na sociedade como algozes, como criminosos, porque o Estado não intervinha e quando intervinha, vinha dizendo que o narcoterrorismo não é problema, é solução. Sim. Por isso que o Brasil enfrenta hoje essa barreira que o Bolsonaro várias vezes, durante 28 anos no Congresso, tentava alertar. E ele fala sobre a verdade. E a sociedade brasileira, infelizmente, uma parte dela, não generalizando, absorve esse socialismo que o Brasil vivia, e nós estamos tentando tirar desse diapasão, absorvia como normal. E entendia que o policial passasse então a ser o inimigo. É o que leva, a própria grande mídia às vezes utiliza de narrativas falsas, falaciosas, que o policial não morreu e 13 morreram. Como assim, pô? Que morram 50, que morram 100, pô. São bandidos. E a própria jornalista, ela ali citou que era uma situação de confronto. Então não foi uma atitude... jamais seria covarde uma atitude da polícia de combater um bandido. De jeito algum. Mas era uma situação em que a polícia também estava sendo alvejada, né, Daniel? Quando você fala em polícia, você fala da linha de frente de uma democracia. Né? A polícia vamos colocar aqui, a última ratio para conter várias situações e também a primeira de todas. Se o policial é alvejado, primeiro que ele nem tem que esperar. Somente o fato de avistar um elemento hostil portando um fuzil, um armamento calibre de guerra, ele não precisa perguntar 2 vezes, ele tem que neutralizar com letalidade. Isso aí foi até pelo próprio Max Weber, socialista, na verdade, socialista, mas ele foi feliz quando ele falou sobre o monopólio do uso da violência. Aí eu estou abrindo aspas. Quando ele abriu o monopólio do uso da violência, e esse debate, essa doutrina, né, que ele acabou sendo um pensador, e, é um socialista maldito, aquela porcaria. Sim, mas ele levantou justamente a questão de o Estado ser o detentor do uso da letalidade para conter, para manter a ordem. E é isso. O Estado basicamente é isso. Ele detém legalmente o uso da letalidade para conter a ordem, manter a ordem e manter a sociedade segura. Então o policial não tem que esperar ser alvejado, ele tem que alvejar para garantir que ele e terceiros estejam bem. Sim, faz parte, né? Faz parte do isso é sociocultural. Isso não depende da opinião de um jornalista. Mas o problema também não está só no jornalismo, né? Não, também nas escolas, faculdades, todas as ramificações de poder. E nos nossos próprios representantes na Assembleia Legislativa. É o narco-estado. Inclusive o Witzel foi denunciado junto à ONU, né? Tem como você falar um pouquinho sobre isso? Tem. Primeiro nós falamos sobre a ONU. O que é a ONU? Você conhece algum representante da ONU? Não, nunca. Qual é a associação mais antidemocrática organização que existe? É a ONU. São pessoas escolhidas a dedo por grandes empresários, grandes líderes mundiais. Eles colocam quem eles querem lá para eles opinarem sobre... Por exemplo, eles invadem a soberania do Estado dizendo a ONU disse isso. Quem é a ONU para poder falar alguma coisa? Quem é a ONU perante a Câmara dos Deputados, por exemplo? Não é nada. A ONU não determina, a ONU não é determinante, não tem importância. A importância está no povo. Qual o clamor popular? O Witzel falou, mirar na cabecinha e pôr, para não ter erro. Faz parte da democracia. Exatamente. E qual o clamor popular? Que a população sul-fluminense, por exemplo, que é a que mais sofre com a violência, ela clama isso, clama uma mudança e já clama por isso. É a punição severa do banditismo. A população não aplaude o bandido. Se você falar que... Eu não acho que a sociedade defenda bandido, eu acho que a sociedade extirpa o bandido, quer extirpar esse mal. No entanto, vira refém de tantas situações que tem medo de expor o seu pensamento. Então é por isso que a sociedade se cala. Ela não está omissa porque acha bonito o banditismo, ela está omissa por obrigação, por medo. Então quando vem algum líder e fala, tiro na cabeça e pô, na minha opinião, eu sou até autor de alguns projetos nessa vertente. Para mim, bandido bom, dizia o delegado Sivuca, que foi deputado, é bandido morto mesmo. Sim. É isso. E quando eu falo esse bandido morto, eu não estou falando do cara que furtou um quilo de arroz, não que seja certo. Eu
Eu estou dizendo que ali ele não vai ser morto, mas o elemento armado tem que ser abatido. O elemento que está oferecendo um risco à sociedade. Mesmo que ele não esteja em confronto, ele tem a malícia nele, tem a maldade nele. Sim. Vocês viram aqui que o Daniel aqui não tem papas na língua e acho que é assim que deve ser um representante. Ele deve expor aquilo que ele pensa e dessa forma ele vai representar um certo nicho ali da sociedade. O grande problema dos nossos representantes por parte da esquerda é que a esquerda, não sei como, até sei, através do gramscismo, que não vai ser, não vai ser pauta do nosso programa hoje, porque é um pouco reduzido o nosso horário, eles detêm a razão. Só que a razão está ali só na cabeça da mídia e desses representantes. O povo fica a parte disso. Tanto é que nessas eleições nós tivemos um movimento em massa de votos na direita, de pessoas que defendem política pública e segurança pública, como o Daniel, e a mídia não para de criticar. Então, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho dos projetos que o Daniel citou aqui. Ele falou que tem alguns projetos legais, então a gente vai conhecer um pouquinho desses projetos. Não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente está voltando.